Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Boa tarde. O pessoal está chegando. Estão conseguindo me ouvir bem? Preciso aumentar o microfone. Ok, deixa eu só ligar a luz aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, como é que vocês estão? Alguém aqui participou da Game Jam? Bom, para a próxima. Akito, não sei como é que é teu nome. Para a próxima não tem desculpa, tem que participar. Então, acho que a gente pode começar. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai começar primeiro com a história da realidade aumentada. Tá? Alguém aqui já utilizou algum aparelho de realidade aumentada? Já utilizou no telemóvel? MetaQuest, legal. O Mário Correia ainda não utilizou, ok. Tá, então, vamos lá. Primeiro, um pouco da história, tá? E só pra gente, antes da gente falar um pouco da história, na verdade, vamos só entender aqui a diferença da realidade aumentada para a realidade virtual, tá? A realidade virtual, ela é totalmente digital, ou seja, imersiva, ok? O Vegetan também nunca usou. Falem seus nomes, só para eu saber quem são vocês. E a realidade virtual, ela é sempre por meio de um headset, ok? Por enquanto, hoje é isso que a gente tem para poder utilizar a realidade virtual. E a realidade aumentada, ela adiciona elementos virtuais ao mundo real, ok? E a gente precisa de uma tela para ver ela. Não necessariamente um óculos, certo? Mas a gente pode usar ela com um telemóvel. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? A gente vai utilizar a Unity para desenvolver um aplicativo para telemóvel, para a gente poder ter essa sensação de realidade aumentada, ok? Então, deixa eu só pegar aqui meu scriptzinho, porque tem as datas, eu não sou bom com datas. Bom, em 1901, tá? Tudo começa com o mesmo escritor do Mágico de Oz, tá? O nome dele é Frank Baum. E ele não falou o termo realidade aumentada, obviamente, mas ele, dentro desse livro que ele escreveu, The Master Key, tem um personagem que ele tem um aparelho eletrônico, tá? Que ele coloca como um óculos e as coisas se sobrepõem à realidade, tá? Então aqui é a primeira menção, digamos, a um aparelho com essas características, tá? De adicionar coisas por cima da realidade que a gente está vendo, tá bom? Depois, em 1966, tá? Foi criada a Sword of Damocles. A gente já viu esse aparelho aqui no webinar de realidade virtual, tá? Esse aparelho realmente foi muito importante. E esse aparelho, ele adicionava, na verdade ele era um aparelho de realidade aumentada, tá? Então ele adicionava esse cubo, esses objetos 3D, em cima, sobrepondo o mundo real, tá?
Então, é sim um aparelho de realidade aumentada. Logo depois, em 99, isso foi como a realidade virtual, tá? É como a mesma coisa que aconteceu com a realidade com a realidade virtual. É, foram pequenos avanços ao longo dos anos, tá? Que possibilitaram isso. Então a gente vai fazer. Eu não vou falar de tudo que aconteceu, mas a gente vai fazer um salto agora de 1966 para 1999, tá? Que foi criado o R2Kit por um cara chamado Hirokazu Kato, tá? Eu utilizei esse sistema. Eu cheguei a fazer alguns testes com esse sistema aqui. Esse vídeo aqui foi postado há 13 anos atrás, tá? Então, antigamente a gente utilizava essas marcas que a gente imprimia, e aí o computador reconhecia essas marcas e colocava os objetos 3D, certo? Em cima dessas marcas. Hoje em dia a gente ainda tem isso, é um dos ramos da realidade aumentada, tá? Mas a gente já não precisa mais disso, tá? Antigamente era preciso, porque para a gente reconhecer aonde colocar o 3D, a gente tinha que ter alguma marca. Então, a gente meio que ensinava o computador a ler essa marca, e quando ele lia, ele detectava, e detectando, a gente podia colocar um 3D ali em cima, tá? Eu utilizei isso, é muito louco isso, porque há muitos, muitos anos atrás, os primeiros contatos que eu tive com o Unity foi por causa da realidade aumentada, foi por causa desse toolkit aqui, né? Toolkit nada mais é do que um conjunto de código ali que nos permite conversar com giroscópio e tudo mais, não só giroscópio, mas nos permite conversar entre periféricos, tá? E é muito, muito incrível que nessa época a gente já podia fazer isso. Deixa eu ver se eu pego aqui mais um exemplo. Ele está realmente fazendo, realmente um tutorial de 3 anos atrás. E isso rodava na Unity, tá bom? E aqui foram as primeiras gamificações que a gente teve, tá? Relativas à realidade aumentada. Então aqui já dava para criar pequenos jogos já com isso. Bom, mas primeiro jogo real desenvolvido mesmo em larga escala foi o Arquake. Não sei se vocês já ouviram falar do Arquake, mas era um jogo que era no mundo real mesmo. Deixa ele aparecer aí, deixa eu ver. Eu vou aumentar um pouco a velocidade só pra gente não ficar muito tempo aqui. Mas vinham os inimigos. E isso é a realidade aumentada. Tava realmente colocando ali no mundo real os 3Ds. E ele tava jogando Quake ali no mundo real. Tá? Isso foi no ano de 2000. Tá? Vamos ver se a gente pega aqui uma parte mais interessante aí, ó. Com a arma. Certo? Só que ele não está utilizando um telemóvel para isso. Ele está utilizando esse equipamento. Que é, tipo, tinha uma mochila, acho que é um GPS aquilo ali, não sei o que é aquilo ali. Mas funcionava. Funcionava. Olha lá. Ok? Isso ano de 2000. Vamos agora de 2000 a gente vai dar mais um salto para 2016, quando a Niantic lançou o Pokémon Go. Esse sim foi, por muitos anos nós desenvolvedores tentamos como implementar a realidade aumentada, como fazer a realidade aumentada funcionar e aonde aplicar, porque apesar de ser uma tecnologia incrível, sem ela ser pequena e portátil, ela é muito difícil de ser utilizada pelas massas, certo? Então, aqui a gente já está em 2016, certo? Já tinham já equipamentos de empresas de que o trabalhador colocava o óculos, né, e via ali, tipo, como montar uma máquina complicada. Isso já tinha, mas era muito nicho, não era para as massas, porque era muito difícil chegar nas massas. Então, o que o Pokémon Go conseguiu fazer? O que a Niantic conseguiu fazer? Conseguiu trazer essa realidade aumentada para os telemóveis já estava no momento, 2016, os telemóveis já tinham um certo poder de processamento, e
encontraram o negócio ideal, o negócio perfeito, que é capturar Pokémon no mundo real, certo? Então, essa foi a sacada e por isso que a Niantic conseguiu explodir desse jeito, tá? Então, Pokémon GO posso estar enganado, mas foi o jogo com mais, o jogo de realidade aumentada mais conhecido da história. Acredito que não tem como comparar, tá? E também agora estão lançando, não, já lançaram, eu nunca joguei, mas eu já vi gameplay, do Harry Potter Wizards Unite, que também eu vi já a gente jogando, que tu luta contra outros jogadores no mundo real e tudo mais. Parece ser bem interessante também, tá? E hoje em dia? Bom, hoje em dia, agora os telemóveis integraram, tá? Essas ferramentas para a gente poder utilizar a realidade aumentada já integraram no sistema operacional. Tá? Então, nós temos hoje em dia... O que a gente precisa? Porque a gente precisa de posição de GPS, a gente precisa do giroscópio, os iPhones, eles têm... eu não lembro o nome agora, mas... esqueci o nome, desculpa. Mas que pode captar... Se alguém lembra o nome aí, eu não lembro da tecnologia, que capta o meio ambiente com infravermelho. Esqueci totalmente. Bom, mas o importante aqui é que os sistemas operacionais agora eles têm já um toolkit já pronto para a gente poder acessar essas informações do giroscópio, o GPS, todas essas informações e poder aplicar ao nosso jogo, tá bom? Então, a Unity, o que a Unity vai fazer? A Unity vai dar todas as operações, as regras, tipo a receita do bolo, tá? Eu vou precisar do giroscópio, vou precisar disso, daquilo, e vai mandar para o sistema operacional do telemóvel. E o sistema operacional do telemóvel vai enviar o giroscópio, o GPS, todas as informações necessárias, tá? Para rodar a nossa informação. Então, hoje em dia a gente está bem mais avançado. Se vocês forem parar para pensar, aqui, tá? No ano de... Foi quando? Em 99, tá? A gente já tinha algo assim. Então, se 99 estava assim, como é que está hoje? E hoje a gente vai ver como é que a gente pode desenvolver, tá bom? Então, hoje em dia a gente pode já comprar esses óculos de realidade aumentada, tá? Já existem muitos. Eu não tenho nenhum, eu já pretendo comprar algum. São bem caros. Mas eu pretendo comprar para poder ter um pouco mais de conhecimento sobre a real aplicação. Por enquanto eu desenvolvo em telemóveis, tá? Para telemóveis, tá bom? E, bom, então eu tava aqui, tá vendo? Eu tava vendo o HTC, 1.300 euros, tá? Bem carinho. Mas então, tá. Então, essa é uma breve história, tá? Do que... Da realidade aumentada. E, bom, vamos pro código. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui hoje. Tá. A gente vai utilizar, deixa eu só abrir aqui o site. Esqueci de botar ele aqui. Ok. A gente vai utilizar o framework chamado R Foundation. Tá? Não é uma fundação, apesar do nome. É a mesma coisa que a gente viu do Oculus SDK, ok? Que são todas aquelas ferramentas para a gente poder utilizar a realidade virtual dentro da Unity. Também tem o XR Toolkit, que é da própria Unity, certo? A gente também tem o R Foundation, que é o SDK de realidade aumentada da Unity, tá? O que ele faz? Ele faz justamente isso que eu falei para vocês. Ele consegue conversar com todas as ferramentas do telemóvel, tá? E traduzir isso para dentro do nosso jogo, para a gente poder aplicar no nosso jogo. A posição, colisão com superfícies, a verificação, a busca de superfícies, tá? Perfeito. Cadê? Eu não botei aqui. Bom, a gente pode ver aqui. Tem vários features, tem várias possibilidades, várias coisas que a gente pode utilizar. Por exemplo, com a câmera, o plane detection, detectar o chão, image tracking,
Object Tracking, Face Tracking, Body Tracking, Points Cloud, Raycast, Anchors, Meshing, Environment Probes, Occlusion e Participants. Muitas das coisas eu nunca utilizei, para ser bem sincero, eu sempre utilizo o Plane Detection e o Point Cloud, tá? Que é Point Cloud, a gente já vai ver ele funcionando, ele reconhece objetos no mundo real, tá? Aqui, o R-Core, tá? Esse sistema esse sistema do sistema operacional do telemóvel. O do Google, do Android, se chama R-Core, tá? Que passa todas as informações para Unity. Da Apple é o R-Kit, ok? E tem o OpenXR, que é o que, tipo, é a mesma coisa que a gente está tentando fazer para realidade virtual, que é um padrão mundial, tá? Mas empresas é diferente, né? Então aqui a gente pode ver que o R-Core para o Android tem todos esses, só não tem o Object Tracking, não tem o Body Tracking, não tem o Meshing, e o R-Kit dá acesso a tudo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no chat, mas eu vou botar aqui também, para quem não estiver vendo o chat. Aqui tem alguns samples. A gente não vai usar isso hoje, mas aqui a gente tem vários exemplos de como utilizar o Mesh, o Anchor, Point Cloud, o Camera, Simple R, tá? Eu vou botar aqui no chat para vocês. Okay. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá bom? Eu tô indo um pouco rápido porque eu quero mostrar para vocês funcionando. Mas bom, basicamente é isso, tá? A gente vai utilizar o R Foundation, que é da própria Unity. Eu já criei um projeto aqui, deixa eu abrir para nós. Okay. Certo. Nesse projeto, é um projeto novo de Unity, tá? Eu coloquei alguns assets só. Então, a única coisa que eu coloquei aqui em arte foi, a gente tem uma abelha. Ok. A gente tem uma cabeça que eu botei aqui, que eu achei interessante. E a gente tem um computador. Então, a gente vai tentar colocar isso aqui, agora aqui na minha mesa, tá bom? Antes da gente começar, a gente tem que instalar algumas coisas. Já estão instaladas aqui, mas eu vou mostrar para vocês. A gente tem que ir em Package, certo? Unit Registry, certo? Que é para a gente ir buscar esses assets dentro dos servidores da Unity. E a gente coloca R aqui na busca. Tá? Então a gente vai instalar o R Foundation e o R Core XR Plugin. Okay? Esses dois aqui tem que ser instalados. Okay? Depois tem algumas outras coisas, para ser bem sincero, eu nunca utilizei. Só esses dois já basta. Depois de baixar eles, a gente já tem tudo que a gente precisa para utilizar a realidade aumentada. A gente só precisa ver algumas questões aqui nas configurações, que é como a gente vai compilar o jogo, a gente vai fazer o jogo para telemóvel, para o Android nesse caso, tá? Para iOS é preciso algumas coisinhas diferentes, não muitas, mas algumas. Então, se alguém tiver aqui querendo estudar para fazer a realidade aumentada no iOS, me manda uma mensagem depois, que eu posso explicar de uma maneira mais específica para iOS, mas agora a gente vai usar Android, tá? Tem algumas coisas que a gente precisa preparar antes, que é, bom, eu já coloquei para Android, ele estava para Windows, eu cliquei em Android e botei Switch Platform, aí eu mudei para Android, perfeito. Depois agora aqui, os gráficos para Android aparecem, não só gráficos, mas como o player, então é aqui que a gente vai querer mudar algumas coisas. Aqui a gente vai tirar, antes estava o Vulkan aqui junto, deixa eu ver se eu consigo, não, tudo bem, não, é aqui, ó. Tá o Vulkan. O Android não utiliza Vulkan para isso, então a gente não precisa. Eu não sei porque eu coloquei, eu só queria mostrar para vocês como é que se tira. Esperar só um pouquinho.
Ok. Então, quando vocês abrirem a primeira vez, ele vai estar assim. E aqui a gente vai clicar em Vulkan e remove. Tá? Então, a gente removeu o Vulkan, não precisa. Outra coisa, multi-thread rendering. Não vamos utilizar multi-thread, que é usar vários cores do processador, porque o telemóvel a gente não tem acesso a isso, a Unity não tem acesso no telemóvel. A gente vai utilizar o scripting backend, em vez de mono, a gente vai usar o IL2CPP. E a última coisa, em vez de ARM7, a gente vai usar ARM64. É isso. Aqui já está. E mais nada. Última coisa é aqui em XR Plugin Management, colocar o R-Core, para a gente utilizar o R-Core, como é para Android. Perfeito? Outra coisa, eu utilizo um programa chamado LastView. Ok? Aqui. Para ver o meu telemóvel. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente instala esse programa LastView no computador. Tá? Deixa eu pegar aqui o site. LastView. Smartphone. Aqui. Isso aqui, tá. LastView. Esse é o site. Então, a gente faz o download aqui para o sistema operacional nosso. E depois, baixa o aplicativo ou no Android ou para iOS. Para os dois funciona, tá? Então, aqui ele nos permite espelhar o nosso celular, muito mais fácil. É simplesmente ter o mesmo aplicativo, abrir, botar o código e já tá, é muito fácil. E aí a gente precisa ter acesso que o nosso celular, tá? Que o nosso computador tenha acesso ao nosso celular. E para isso, a gente precisa ativar uma coisa no celular. Então a gente vai em Settings. Opa, tem que seguir. Settings. Vamos lá embaixo. About Phone. Software Information e clica algumas vezes no Build Number. Tá? O meu já tá. A gente tem que apertar 5 vezes, se eu não me engano. Depois de apertar 5 vezes, a gente nos é dado o modo de developer do Android. Não sei se vocês sabiam isso, mas tem várias opções aqui de desenvolvimento que a gente tem dentro do Android que a gente só tem acesso clicando ali no serial number, tá? E o que a gente quer ativar é esse aqui, ó, USB Debugging. Por quê? A gente vai conectar o nosso telemóvel por USB no nosso computador. E isso vai dar acesso da Unity ao nosso telemóvel, tá? Trazer para cá. E aqui, ó, quando a gente clica em Run Device, a gente dá um refresh, tá? A gente pode selecionar o nosso telemóvel. Eu clico aqui, selecionei o nosso telemóvel. E agora, se eu der Build and Run, ele vai compilar o nosso jogo e vai instalar no telemóvel ao mesmo tempo. Tá? Então, para a gente poder testar, a gente vai fazer assim. Ok. Pronto. Já temos tudo. Tudo. Faltou só uma coisa aqui, peraí. Que eu tenho que colocar, em vez da teste, eu vou colocar essa cena que a gente tá. Tá, perfeito. Ok. Deixa eu abrir aqui, minha colinha. Ok. Então, primeira coisa, botão direito, a gente vai adicionar um Origin, que vai ser a nossa câmera, aonde vai começar o telemóvel, tá? A posição inicial é essa. E a gente vai precisar XR Session. Deu. Esses dois aqui, a gente já tem acesso à nossa aplicação. Vamos fazer um primeiro teste. Eu vou adicionar aqui uma esfera. Isso aqui, se eu deixar desse jeito, eu vou criar uma esfera de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu não quero criar uma esfera de 1 metro por 1 metro na minha frente. Eu vou criar uma esfera de 15 centímetros. Então, 0.15. 0.15. Tá? Beleza. Essa é a esfera. E eu vou mover ela 10 centímetros para frente. Não, 10 não. Ok. Pode ser. Deixa ela aqui por enquanto. Vou subir ela um pouquinho. Tá. Para não confundir, eu vou desabilitar a câmera principal. A gente tem uma câmera aqui dentro do Origin, tá? Vou salvar, Ctrl S e vamos exportar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Build Settings.
e build and run. Vou salvar por cima do meu teste. E agora é só a gente esperar um pouquinho. Quando tiver, ele vai abrir automático no telemóvel. Vamos esperar. Alguma questão até agora? Alguém aqui tem vontade de desenvolver em realidade aumentada? Aproveita agora que a gente tem que esperar compilar mesmo. Boa, aqui tu tem vontade, muito bom. Tu já viu o webinar de realidade virtual, Akito? Concordo 100%, é o futuro. Se a gente for ver, como é que era 10 anos atrás, né? A gente já viu, se a gente comparar com hoje e a gente pensar como é que vai ser daqui a 10 anos, é bem possível que a gente tenha já lente de contato, né? Que seja muito menor a tecnologia e seja capaz que toda a nossa realidade vai ser baseada, né, com realidade aumentada. Eu acredito que é o caminho natural, né? Esse é o primeiro webinar, então depois vai lá no campus e vê o de realidade virtual, que eu acho que tu vai gostar bastante. Bom, então abriu no meu telemóvel. Eu vou permitir usar a câmera, tá? Vamos um pouco para trás e já tá. Ele não fica... deixa eu ver se consigo virar aqui. Rotate. Boa. Ao contrário. Então, tá aí. E funciona muito bem. Certo? Então, com esses simples passos, vamos fechar aqui, com esses simples passos a gente já conseguiu ter uma boa base. Aí, fecha aqui. A gente já conseguiu compilar para telemóvel em realidade aumentada, já. Então qualquer coisa que a gente colocar aqui que não ser, além dessa esfera, a gente pode colocar no nosso... fazer um jogo, tá? Ok, deixa eu ver aqui minha colinha. A gente vai adicionar algumas coisas a mais agora para ver o poder dessa tecnologia aqui. Então, vamos lá. No nosso Origin, certo? Eu vou adicionar alguns elementos. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque são alguns. A gente vai adicionar o Plane Manager. Já vê para que serve. A gente vai adicionar o Point Cloud. O Point Cloud Manager. Vamos adicionar o Raycast Manager. E o Anchor Manager. Ok. Certo. O Plane Manager e o Point Cloud Manager, os dois precisam de um prefab. E isso que a gente vai adicionar agora. Então, botão direito aqui, R, e vamos adicionar. Ele já cria uns prefab default pra gente. Então, vou botar lá. Então, Point Cloud, Default Plane, certo? Então, a gente vai criar já. Eu já criei. Então, eu simplesmente arrastei daqui para cá, tá bom? E eu criei também o Point Cloud, Default Point Cloud, tá? São esses dois prefabs. Então, a gente tem esses dois prefabs, são dois GameObjects prontos já para a gente poder utilizar. E eu só vou arrastar. Então, eu vou botar o Plane para o Plane e o Point Cloud para o Point Cloud. E o que isso faz? Bom, o Plane, ele vai detectar quais são os planos da nossa fase. Tá? Desculpa. Do nosso mundo real. Então, se tem uma mesa aqui, ele vai detectar que tem uma mesa. Se tem uma parede, ele vai detectar uma parede. Os monitores, tudo que é plano, ele vai detectar. Tá?
E o Point Cloud, ele vai detectar os objetos. Então, vai ver o meu microfone, vai ver, sei lá, o meu teclado, tá? Então, vamos testar isso. Vamos colocar e vamos compilar. Mesma coisa, build and run. E vai lá. Vou esperar um pouquinho. Acho que agora vai ser um pouco mais rápido. A segunda vez. A primeira vez é sempre a mais demorada, tá? O C Sharp ele tenta não ter que recompilar tudo de novo. Ok, já foi. Foi bem mais rápido dessa vez. Vou habilitar minha tela. Por que Point Cloud agora? Tá, peraí, só um minutinho. Foi o Last View que crashou. BBB. Ok. Foi. Vamos virar. Vai pro outro lado. Tá, então, vamos ver. Vocês estão vendo esses pontos verdes? Isso é o Point Cloud. É ele detectando os objetos da minha mesa. Ó. Tá? Então, a gente tem essas informações para o nosso jogo se a gente precisar. A esfera está aqui em cima. Ok? E o plane, ele está detectando. Eu coloquei para ele não aparecer, mas ele está detectando, tá? Está detectando. Mas ó, o Point Cloud funciona perfeitamente. Já sabe que tem um teclado aqui. Ele sabe que tem fio, que tem meu mouse. Microfone. Ok? Tá. Então, perfeito. Agora vamos colocar os objetos. Vamos colocar os objetos aqui. Assim, existem várias formas. A gente poderia desenvolver um sistema que ele encontra os planos, a gente clica no plano, ele faz um raycast da onde a gente clicou e faz o spawn do objeto no local exato que a gente clicou. Eu não vou fazer isso porque isso demanda um certo tempo e a gente não vai ter tempo para isso. Mas eu vou colocar os objetos 3D aqui só para a gente ver como é que eles ficam aqui na minha frente, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou fazer uma UI. Aqui, vou adicionar um botão que vai ser 1, 2, 3. Ah, não, deixa eu só configurar primeiro. O botão vai ser alinhado pela esquerda, embaixo. Ok. Um pouquinho mais pra cima. Ok. Esse vai ser 1. Existem maneiras muito mais fáceis de fazer isso que eu estou fazendo, mas eu quero só demonstrar aqui para vocês como é que ficam os objetos 3D em realidade aumentada. Tá. Ok. A gente já tem os botões. Só vou botar a altura deles corretas. Opa.
Vamos criar o nosso empty, vão ser os objects 0. E vamos lá, vamos colocar a nossa abelha primeiro. Tá gigantesca, vamos diminuir. O tamanho da esfera até que é bom. Eu lembro que a esfera tá um pouco para cima demais, então vamos baixar um pouco. Ok. Essa abelha ela tem uma animação, então eu já vou jogar a animação para ela também, para deixar ela pronta. Depois dos objetos, vamos botar aquela cabeça aqui. Também diminuir. Ok. E, por último, o PC. Ah, eu não sei se eu botei a animação na cabeça. Acho que não. Ok. Não. Ok. Se alguém tiver alguma questão, pode mandar. Estou aqui para responder as questões de vocês. Aqui. Deixar esse computador um pouco maior. E virado para nós. Ok. Certo. Vou desabilitar esses dois. Ah, o PC também tem, já botei. Então o que a gente vai fazer? No primeiro botão, a gente vai ativar a abelha. Então, GameObject Active True. E a gente vai desativar os outros dois. Aqui, ó. Bones. E você. Set Active False. E Set Active False. Certo? Vou até fazer um negócio aqui para ser mais rápido. Vou remover. Vamos lá. Chan. Primeiro botão, o segundo botão, perdão, ativa um só e desativa o outro. E o último botão só ativa o último, tá? Ok? Uma última coisa que tem que fazer aqui, que é para os nossos botões não ficarem errados no telemóvel, vamos colocar o nosso canvas. Em vez de ser constant pixel, vai ser scale with screen e vai ser height. Então, ele vai se olhar 100% pela altura do telemóvel. Ctrl S. E vamos testar. Talvez eu tenha colocado no lugar correto, talvez não, a gente já vai ver. Deixa ele já ativando o telemóvel. Ok. Ninguém tem uma questão? Tá todo mundo entendendo tudo? Isso é bom. Bem explicado, Zakito. Ou vocês que são ótimos entendedores também. Esse talvez ele demore um pouco mais, porque a gente está colocando, né, agora os objetos em cena. Nossa cena está um pouco mais complexa. Mas também não deve ser grandes coisas. Ok.
vamos ver como é que fica isso. Time. Ok, a UI não está girando, então eu vou girar aqui, só para a gente poder ter a posição correta, tá? Então ele está ali, está tentando reconhecer, e se eu apertar 1, a gente ativa a abelha, tá? Ela pode ser bem maior, e ela não está na minha mesa, então eu vou baixar ela um pouco. Mas a gente consegue chegar bem perto dela. Tá vendo que quando a gente chega muito, vai sumindo, a gente já vai arrumar isso. Ah, vamos ver como é que ficou a cabeça. Também, né, deixei todos muito pequenos. Engraçado que a gente pode olhar lá pelo buraco lá da garganta. E ela deu um pulo, foi impressão minha. Acho que ela deu um pulo, né? O ar deve ter perdido a localização. A gente pode criar um botão que ele realinha, então ele recalcula, também é possível. E o computador. Ok. Deixa eu ver se eu fechar e abrir de novo. Ok. Não. Tá, então não, tem que fechar mesmo. Então vou fechar ele. Fecha. E vou abrir. Então, aonde ele tiver... Ok. Aqui é o 0 dele agora. Eu botei o celular mais para trás. O telemóvel mais para trás. Então aqui é o 0 agora. Certo? Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar deixar o 0 aqui na minha mesa. Então, vamos lá. Ok. Agora aqui é o 0. Então, se eu apertar 1, ela vai para lá. Certo. Computadorzinho. A gente pode entrar no computador. Ó, quase entrar. A gente já vai arrumar agora esse bugzinho. Tá. Então, beleza. Vamos arrumar isso. Ok. Então, todos os objetos podem ser maiores. É isso que a gente vai fazer. Vamos ativar eles aqui. Certo? Eles estão, parece um pouco para o lado, mas até estão, mas vou botar um pouco mais para frente e vou aumentar todos eles. Vou até deixar, não tava certo aqui. E vou aumentar. Um pouco mais para trás, para me dar um espaço e subir um pouquinho. Ok. A abelha. Eu quero deixar a abelha. Não sei se é abelha não. Vamos deixar a cabeça bem grande mesmo. Então ele vai ser. Tipo, provavelmente minha mesa toda, provavelmente. Ok. Que mais? A gente está tendo esse problema e quando a gente chega muito perto, o objeto some. E isso está acontecendo por causa do nosso valor de near aqui da nossa câmera. Ou seja, quando tem alguma coisa muito próxima, a nossa câmera não consegue filmar. Ela tem o mínimo, ó, tá muito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar o mínimo do mínimo, então. Tipo, quando eu botar 0 aqui, ela já filma tudo, tá vendo? Então quer dizer que a gente pode se aproximar muito mais até o 0.01. Então isso já arruma o problema que a gente estava tendo de chegar muito perto. Então, salve e builda. Vou esperar mais um pouquinho. Agora vai ser mais rápido, essa cena que a gente compilou a primeira vez já tem os objetos, então ele só demora quando tem alterações muito grandes. Ok, abriu. Não sei de onde que ele pegou, ó, pegou aqui em cima, tudo bem. Então agora se eu me aproximar, eu consigo me aproximar muito. Resolvemos o problema da câmera. A gente consegue ver todas as partes dela. Vamos ver outro. Vai estar bem grande.
pode entrar até... Mas eu... Ok, vamos ver o computador. Agora sim a gente consegue entrar no computador. Só deixa eu... Vamos só alinhar, porque eu quero tentar alinhar na minha mesa mesmo. Então vou baixar aqui. Deixar o 0 ser bem na minha mesa. E agora, bota o computador. Agora sim, tá quase lá. A gente tem um novo computador aqui na minha mesa. A gente pode ver as teclas. E a gente pode entrar lá. Ok? E basicamente é isso. Esse é o nosso webinar introdutório à realidade aumentada. Vocês puderam ver que é super simples, a Unity já fornece a maioria, 99% das ferramentas, tá? Aconselho vocês, quem quer aprender mais, que faça o download desses exemplos aqui. Precisa ser a Unity 2021.2 para cima, tá bom? Eu aconselho a usar a que eu estou usando, que é 2021, se não me engano, 2020.3. Olha, eu estou até usando uma... Ah, não, mas eu não estou usando os exemplos, tá? Os exemplos, sim. Os exemplos usa 2021. Eu não estou usando os exemplos, eu só estou usando o básico mesmo, que é o Session Origin e o R Session, tá? Eu estou usando o Plane Manager, Point Cloud e o que vocês já viram, tá bom? E aqui, quando vocês fizerem download dos exemplos, vocês vão poder usar, só vai ter uma cena para cada exemplo, vocês vão Plane Detection, aí vão lá ver como é que faz o Plane Detection, Face Tracking. Face Tracking dá para botar máscaras, fazer máscaras para o rosto e tudo mais. Então, entrem aqui, Unity Technologies, Art Foundation, traços samples, ok? E é isso. Se alguém quiser esse projeto aqui, só me pedir por Discord. Eu vou mandar aqui o meu Discord. Deixa eu ver aqui. Pode me adicionar no Discord, ed.conrado, tá? Meu usuário do Discord. E é só me pedir lá, mandar dúvidas, perguntar se quiser se aprofundar em alguma coisa que eu falei aqui, tá bom? E é isso. Alguém tem alguma questão? Não tocou a animação. Esse aqui tinha uma animaçãozinha, não tocou. Ok? Se... Aqui tu falou que tá cheio de vontade de criar área. Então, não tem desculpa mais. Agora é só abrir a Unity e seguir esse webinar aqui que tu já pode começar a fazer o que quiser. Eu vou deixar uma última mensagem aqui para vocês, que é, vocês podem ir lá, aconteceu a Game Jam, que é um campeonato de desenvolvimento de jogos. Durante 4 dias, os colegas de vocês e alguns de vocês criaram esses jogos aqui. Então todo mundo se junta em equipa, e desenvolve jogos, tá? Programadores e artistas juntos. E atualmente qualquer um pode votar. Então pode entrar aqui no itch.io/jam, master-jam, master-jam-v4 e fazer uma conta aqui no itch.io e vir aqui votar
a gente vai em Submissions aqui, joga os jogos que os colegas de vocês desenvolveram em 4 dias e dá a nota, tá bom? E para a próxima, todos vocês que estão aqui têm que participar, tá bom? É obrigatório. Não é obrigatório, mas seria legal se todo mundo participasse. Manda aqui o link no chat para quem quiser, tá bom? Então, se ninguém tem nenhuma questão, eu dou esse webinar como encerrado e tenho um ótimo resto de semana a todo mundo. Qualquer coisa, só me mandar mensagem no Discord. Uma boa tarde.